Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. E como a gente já tinha prometido, né, na semana passada, a gente decidiu fazer vídeos aí para conteúdos específicos de Enem, né, com temas do Enem, né, com assuntos que são relacionados ao Enem. O primeiro que eu escolhi aqui foi utilizar, né, uma fala, uma explicação, ainda que breve, né, sobre geologia. Por que geologia? Na verdade, geologia e recursos naturais de um modo geral. Porque das 17 questões esperadas para a parte de geografia no Enem, a parte de ciências humanas e mais específica ainda geografia, nós já observamos lá que tem mais ou menos 3 até 5 questões desse tema, olhando para a questão de 2022. Então, esse é um primeiro momento que a gente faz, né? É óbvio que a gente vai tentar ser breve nesses vídeos, exatamente para você ter condições de ir estudando aí com o passar do tempo. Nesse nosso primeiro vídeo, eu quero te mostrar, né, algumas coisas que normalmente estão lá na prova. A primeira coisa é essa questão dos fundamentos da geologia. O que a geologia estuda? Ela tem três grandes áreas importantes, que é a geomorfologia, que é a paleontologia e a geologia econômica. Dentro dessas três aqui, a gente vai observar a geomorfologia diz respeito a estruturas do relevo, formas de relevo, ou seja, os níveis, os desníveis da superfície terrestre. A paleontologia vai dizer aí relacionado a uma história, né, que aconteceu lá nos tempos mais remotos até os tempos mais atuais, considerando especialmente características químicas das rochas, e a geologia econômica, aquela que vai se dedicar basicamente aos recursos minerais, sejam metálicos, seja aqueles que não são metálicos, né, e qual que é a vantagem de ter esses recursos aí sendo produzidos. As eras geológicas, elas são nada mais nada menos do que etapas, né? Etapas do transcurso da vida na Terra. Eu diria que seriam formas de separar em fases a vida da Terra como um todo. A Terra em si, a gente pode observar que ela tem em torno ali de 4,6 bilhões de anos. E para chegar a esse valor, foi pensada a idade da Terra olhando para duas estratégias: uma datação relativa, que é a disposição das camadas, especialmente das camadas de deposição de rochas, e absoluta, que é a datação feita pela radioatividade, por materiais radioativos. Destacamos, portanto, aquele primeiro, que é do carbono 14, olhando para período de meia-vida de até 5.700 anos, e para eventos mais antigos do que 5.700 anos, utilizando o urânio 238, o potássio 40 e o rubídio 87, são os três utilizados para esse fim, para esse objetivo. As eras geológicas, então, elas podem ser vistas, né, de três maneiras. A primeira maneira aí que vocês enxergam é a separação em éon, que aqui observa-se grandes intervalos de tempo. Aqui são três classes mais claras. A outra forma é a era, né, que é a mais usual aí, eras geológicas, que é a classificação do tipo de vida, que pode, dependendo aí do autor, pode ser considerado 4 ou 5 classes. E o período, que é uma subdivisão também, que é acontecimento específico dividido em 12 classes. Então, se fosse para hierarquizar as eras geológicas, poderia-se dizer que primeiro vem o éon, que é um grande intervalo, depois a era geológica, um intervalo um pouco menor, e intervalo menor ainda é o período. Eu vou passar para essa imagem aqui já, para você enxergar aqui como é que seria essa divisão das chamadas eras geológicas, como a gente já está habituado a ver. Observe que quando nós falamos da datação, né, de fazer a idade da Terra, que ela foi feita de uma forma relativa e de uma forma absoluta, essa forma relativa é essa que vocês estão vendo na tela, né? E aí, ó, de vermelhinho, o retângulo vermelho, depois o amarelo, depois o verde, depois o azul, depois o preto lá embaixo.
É para você enxergar que essas aí são as chamadas eras geológicas. E elas estão dispostas dessa maneira, de cima para baixo, Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, Proterozoica, Arqueozoica, olhando a deposição de camadas de sedimentos ou mesmo de rochas. Porque sedimento é um tipo de rocha, mas se olhar para camadas de rochas, então tem uma abrangência maior. Então, os sedimentos ou as camadas mais recentes estão na parte de cima e as mais antigas na parte de baixo, considerando a terra, o solo como um todo. Então, essa é a primeira imagem que você já tem hábito de tê-la. Essa é uma imagem muito parecida com essa, já esteve na prova do Enem. Essa aqui foi mais recente um pouco, acho que já tem uns 8, 10 anos que ela esteve na prova, tá? Inclusive, eu costumo dizer que o Enem ele reduz ao máximo o uso de imagens dentro da prova. Por que, que ele faz isso? Por que, que no Enem isso acontece? É porque o Enem vai variando a estratégia de uso das questões. Em, algum, em alguns anos, no Enem gosta de usar um pouco mais de imagem na prova de geografia. Em outros anos, às vezes é o mesmo assunto, mas tira a imagem para que o estudante tenha a capacidade de, à medida que ler o texto ou o enunciado da questão, o próprio estudante faz a imagem que está sendo trabalhada ali. Essa aqui, então, é mais recente um pouco, o uso dessa imagem na prova, aí vocês conseguem enxergar como é que ele foi dividido em horizontes, né, em linhas horizontais, aí você percebe de cima para baixo, né, os mais recentes, o Holoceno é mais recente, o Pleistoceno um pouco mais antigo do que o Holoceno, o Plioceno mais antigo do que o Pleistoceno, e assim sucessivamente até chegar no Arqueano. E, obviamente, você percebe também à esquerda também a disposição das camadas no solo, de rochas e solo também, pode ser dito assim, e o que seria possivelmente encontrado nas deposições dessas camadas. Essa aqui é a representação mais usual da coluna geológica e, obviamente, também dos sedimentos geológicos. Outra imagem para ficar um pouco mais claro para você enxergar como é que seria a disposição das eras e dos períodos. Veja bem, o período é uma subdivisão da era geológica. Então, se você olhar por essa linha aí, ó, na era Cenozoica, que esse amarelinho mais um superior, nós temos o período terciário, e um pouco mais, aliás, lá em cima mesmo, é uma linhazinha bem rosa, bem fininha, é o período quaternário, que é o mais recente. E um pouco mais antigo, e também que durou mais tempo, né? Quase aí algo em torno de 65 milhões de anos é a duração total do período terciário. Daí você observa que dentro da era mesozoica é possível encontrar o período Cretáceo, o período Jurássico e o período Triássico, para você enxergar aí a disposição dos períodos dentro das eras. Mas tem uma outra forma para poder mostrar a vocês, uma outra imagem, que é essa aqui, ó, que ela é mais completa. Da esquerda para a direita, o Fanerozoico, que é o Éon, né? E aí lá abaixo tem outro Éon. Vocês estão vendo que é um amarelo, esse amarelinho aí, ó. O Éon mais recente é o Fanerozoico, o intermediário é o Proterozoico e o mais antigo é o Arqueano. O que, que é esse éon? Esse éon é uma grande divisão de idade. Né? Você vai perceber, inclusive, outro detalhe importante. Às vezes a etimologia da palavra te ajuda a entender melhor a imagem que está sendo posta aqui em curso. Faneros, aqui é que a digitação ficou errada, mas é fanerozoico. Fanero significa visível. Proteros, né, que seria o criptozoico, seria a vida invisível. Então, nesse sentido, você vai perceber lá, o fanerozoico ele é subdividido em cenozoico, mesozoico e paleozoico. E depois vem os períodos de cada um e as épocas também atribuídas. Por que é importante você ter essa separação? Para que na hora da prova, né, que é dada uma questão fácil quando envolve geologia na prova, né, para você enxergar bem, especialmente essa parte da datação. Lembrando que a idade da Terra, né, é de mais ou menos 4,6 bilhões de anos.
A idade do universo está mais ou menos na casa dos 13,6 bilhões de anos também de ocorrência. E você também já vai lembrar que a Terra ela, ela vai ser formada por camadas ou esferas, né? Na palavra, um exemplo, na palavra litosfera. Então, litos, a parte, o radical inicial da palavra, significa rocha, e esfera significa camada. Então, a Terra ela é como se fosse uma cebola. Ela é constituída por camadas, né? E essas camadas, obviamente, têm as suas características, que num próximo momento a gente pode falar sobre isso também, porque não vai dar tempo nesse vídeo agora. Então, você enxerga que tem essas camadas da Terra, uma vez que a camada mais externa é a crosta, ou crust, como está escrito aí na imagem, crust. E a intermediária é o manto, que é o mantle, está escrito aí. E o core, que seria, no caso, o núcleo. Então, a Terra ela tem, numa proposição de nomenclatura, essas três camadas. De fora para dentro, a crosta, o manto e o núcleo. Tem uma outra forma de classificação também, mas essa aqui é a mais usual, tá? Portanto, eu estou trazendo algumas imagens para você enxergar da formação da Terra e que a formação da Terra vai se constituir a partir de uma hipótese já muito bem veiculada aí e que à medida que os corpos celestes vão se distanciando desse ponto inicial, eles resfriam e à medida que se resfriam, os diversos elementos químicos vão sendo formados, tá certo? Então, nessa evolução, nós temos aí a Terra na evolução 1, na sua constituição mais simplória possível, a mais antiga. Depois, para 2, um resfriamento que vai acontecendo até chegar no 3. E no 4, quando você tem o estabelecimento já das camadas da Terra, por exemplo, o manto e a atmosfera primitiva. E no 5, as 3 camadas internas, mais a camada externa, a atmosfera aí estabelecido para vocês. Então, no primeiro momento, a gente traz até aqui, tá certo? E eu espero que vocês vejam a nossa próxima aula, com certeza, para você poder ter uma ideia melhor de como vai ser não só o Enem, mas como também você viu aí na última tela o vestibular da Unimontes. Forte abraço a todos vocês e até o próximo.